fazer uma análise. É simplesmente isso. Olha, gente, eu preciso pular aqui para falar do Atlético, porque o tempo realmente não está ao nosso lado hoje, é muita coisa para falar, inclusive a principal delas é que o Atlético acabou de anunciar que estão lá no CT de Vespasiano, na Cidade do Galo, o Rubens Menin e o Renato Salvador, mas tem uma coisa que mais uma vez me incomodou muito, que é uma questão postural. O Atlético é um time sem postura, o Atlético é um time que eu acho que o mais grave de tudo, para mim, diante de tudo isso que está acontecendo, é faltar compromisso e é faltar brio. Falta compromisso a muitos jogadores do Atlético em campo. Falta brio. É um elenco rachado, sim, senhor. É jogador escondendo do jogo. E quando esconde do jogo, eu pego a bola, o Elton, o Valu e o Thiago Fernandes, nenhum deles aparece para eu passar essa bola. Esconder atrás de marcação, isso para mim chama-se migué. Virar a bunda quando o jogador vai bater pro gol, para mim é grave. É grave. E outra coisa, eu não estou preocupado com o que o Arana construiu no Atlético, com o que o Hulk construiu no Atlético. No momento como esse, a preocupação é com a instituição, é com o Atlético. O que o Arana está entregando? Então ele não pode jogar com o nome Sampaoli. O que o Hulk está entregando? O Hulk em números. O Hulk não é só em números. Ele não é só o maior jogador da história do Atlético. Nenhum jogador na história do Atlético em números entregou o que o Hulk entregou. E eu vou te dizer mais, dos grandes jogadores que voltaram para o futebol brasileiro, dos grandes craques, nenhum deles tem os números do Hulk. Nenhum deles. Agora, por causa de tudo isso, eu vou mantê-lo em campo, sendo que há um ano ele não faz um gol com bola rolando no Campeonato Brasileiro. Então, pera lá, eu não posso privilegiar, prestigiar um jogador que não me entrega nada dentro de campo e deixar quem entregou o mínimo no banco. Eu racho elenco com isso. Então nós estamos falando de linhas tortas que são perigosas. Quando você tem numa linha de defesa Natanael, Alonso, Arana, você não tem volante, viu, Brax? Não adianta abrir planilha para tentar provar que você tem volante, você não tem volante de ofício. Vocês foram no mercado, contrataram 18 atacantes e não contrataram um volante. O Alexander faz, mas ele é segundo homem de meio campo. Se eu estiver errado, me corrija. Tá certo. Volante ele não é. O Alan Franco, volante ele não é. Então, tem jogador jogando com nome e muito pior que isso, é jogador com nome ou sem nome, dando migué dentro de campo. Vocês foram tigres para cobrar com razão. Quando vocês foram cobrar da direção, vocês tinham razão, porque a direção faltava com compromisso feito, não estava pagando. Então vocês foram tigres para cobrar. Agora, vocês precisam responder em campo, porque a informação que eu tenho é que não tem nada em atraso. Mas vocês estão em atraso com compromisso e com brio dentro de campo. E essa pique é de vocês, jogadores. Porque vamos ficar trocando de treinador e botando sempre no colo do treinador. E outra coisa, quem tá lá acompanhando esse tempo todo, não notou elenco rachado? Não notou que falta unidade nesse elenco? Não notou nada disso? Qual que é o trabalho do Vitor e do Brax? Depois da desgraça que foi aí no sábado contra o Fluminense, é aí que vai ter uma reunião de vestiário? E o Valu quer falar uma coisa muito interessante aqui, que ele chamou a atenção quando ele entrou no estúdio, e eu vou passar a palavra para ele, o Elton e o Thiago vão falar também. E outra coisa, vocês viram aí a leitura labial desse chilique que o Hulk deu dentro de campo aí? É só cair, reclamar e cadê a bola, irmão? Então quem decidia não decide mais, jogador não pode jogar com o nome. E outra coisa, o Sampaoli tem que acordar, porque a discreta melhora que houve não foi com essa formação. E todas as vezes, Sampaoli, que você escalar Natanael, Alonso, Arana, Bernard e Hulk no mesmo time, você joga com -5 para competir e você vai correr risco. Inclusive colocar o seu na reta, que não deveria estar. Eu vou falar brevemente, tenho certeza os amigos têm muito a dizerem também. Só do Brax, né, falar a respeito de alerta vermelho agora, né?
enquanto na oportunidade que ele esteve falando conosco lá nos Donos da Bola, naquela semana difícil também no Atlético, das notificações, dos atrasos, a gente chamava atenção. Já que a coisa estava pegando naquele momento, inclusive de maneira bastante infeliz, ele tentou colocar no colo da imprensa, né? Que a imprensa torcia para que o Atlético tivesse resultados ruins, né? Alerta vermelho agora. Então, assim, o alerta tá ligado há muito tempo. A gente já chamou a atenção de planejamento do Atlético e digo mais, tá? Só para não me alongar mais, porque já me alonguei muito hoje. A forma que o Atlético perdeu, eu vou replicar aquilo que falei no grupo de trabalho com os amigos. A forma que o Atlético perdeu o jogo para o Fluminense, não só o placar, a forma anímica, como ele chamou a atenção, né? Me remeteu a um jogo de um time que foi rebaixado no ano de 2019. E é o jogo do Cruzeiro. O jogo é Cruzeiro 1, Grêmio 4, no Independência. Onde o Rogério Ceni, na coletiva, fala a respeito de que perder e ganhar faz parte do jogo. Mas o que tinha acontecido no campo era muito além da derrota. Claro que eu não estou dizendo para o atleticano que o desfecho do Atlético será o mesmo do Cruzeiro de 2019. Mas a forma que a coisa se deu me remeteu muito a essa partida. Vamos lá, então. A gente está falando de queda de rendimento do Atlético já há um bom tempo. A gente, em momento nenhum, a gente pegou e cobriu o sol com a peneira, a gente tentou disfarçar o que estava acontecendo, a gente sempre foi muito claro e incisivo com as nossas colocações, e baseado no rendimento da equipe no campo e também nas informações que a gente vai recebendo. E pelo jogo que faz também, né, o time do Atlético. Então hoje, no momento, o Atlético tem 8 jogos no retorno, 24 pontos disputados. O Atlético conquistou 5. O retorno é um recorte muito importante para você fazer uma análise sobre o que está acontecendo. E o momento do Atlético já vem nessa queda, já antes mesmo de começar o retorno. O Atlético já vem há um bom tempo. Nesse mesmo período, o Fortaleza, que está lutando contra o rebaixamento, fez 9 pontos. O Vitória fez 7. O Sport fez 7. O Santos fez 7. O Juventude fez 6. O jogo de ontem do Cruzeiro contra o Sport pode ser um alerta para o torcedor atleticano. Fique esperto, porque é esse Sport que vem por aí. Ah, mas o Cruzeiro perdeu um tanto de chance, mas o Sport lutou, o tempo todo lutou, criou oportunidades, então em entrega, em físico, em disposição, e olha que o Sport é o lanterna desde o início do campeonato. O Sport é aquele time que você olha e fala assim, ó, isso é um virtual rebaixado. Atlético, joga bola, porque senão sua batata vai assar justamente contra o Sport mesmo. Uma colocação aqui, no final de semana eu assisti 2 filmes ruins, e filme ruim pra mim tem que ter roteiro ruim, direção ruim, protagonista sem alma, coadjuvante de baixa qualidade, ideias descoordenadas e descentralizadas, ações sem sentido. Isso aí pra mim tudo. Se um filme ruim tem isso tudo, ele é um filme muito ruim. E isso tudo que eu citei aqui, eu não tô falando do Highlander 2, um filme de 1991, não. Que é péssimo. Eu tô falando do futebol apresentado pelo Atlético no jogo contra o Fluminense. Então, Atlético, acorda, abre o olho. Jogadores, que temos muito para falar de jogadores ainda. Nem sei se vamos ter tanto tempo assim. Vamos tentar. Mas... só para passar pro Thiagão, pra gente continuar, Atlético, acorda, Atlético, porque o desempenho de 8 jogos e 5 pontos é sim de um time rebaixado. Cara, depois do jogo contra o Fluminense no sábado, eu não tinha visto até a mensagem do Valu. Aliás, tinha visto a mensagem do Valu, mas foi mais tarde, acho que foi ontem pela manhã, foi no domingo pela manhã. E aí... depois do jogo de sábado, eu tive a plena convicção de que esse Atlético, se não mudar drasticamente alguma coisa, ele vai ser rebaixado. Porque o que o Atlético joga é futebol de rebaixado. O roteiro é todo de um time rebaixado. O Atlético, internamente, ele tá completamente pronto para um rebaixamento. A gente olha e não consegue enxergar mudança.
A gente vê esse time jogando e não tem nada que você fale assim, cara, isso aqui dá uma pontinha de esperança. E aí, a gente ficou uma discussão na semana passada, eu até tendi a concordar em partes com o Everton, uma discussão com o Elton, principalmente, sobre, e com o Valusca também, o Valusca também estava do lado do Elton nessa, Sim. sobre o Atlético demonstrar ou não evolução. O Atlético demonstra num jogo que ele pode evoluir, aí no jogo seguinte ele não evolui. Então não é evolução. Exatamente. E o Valu falou uma coisa, cara, que era o seguinte, eu vou esperar esse jogo contra o Fluminense. Eu falei também. Você falou? Sim. Pra cravar que esse time evoluiu de fato. Thiago, O resetou Atlético- a máquina o na minha Atlético, cabeça. Simplesmente depois do jogo contra o Fluminense, pra mim, de verdade, gente, eu... Mas você não acha que o São Paulo colocou tudo a perder com a escalação que ele entrou no jogo? Acho também, mas a gente tem que começar a responsabilizar o São Paulo. A conta é Agora maior começa. dos atletas. Só que É óbvio não que dá, sim. não dá pra colocá-lo como maior responsável. Esse jogo foi pior do que o jogo contra o Exato. Cruzeiro. Esse jogo foi horrível. Muito. Foi o Porque pior tem jogo questões dele. assim. Muito, muito, Não Malu. tem comparação. Eu não sei se vocês têm Que isso? esse mesmo entendimento que eu. Cara, depois do jogo de sábado, eu joguei a toalha. Cara, Eu não acho que o Atlético tem condição de se livrar do Eu não sei pra rebaixamento onde esse ano. vai. Eu não que- acho que tem a condição de se questão eu não livrar sei do pra onde rebaixamento. vai. Eu Vai joguei pegar o toalha. quê? Os caras do banco, igual, vi muita gente falando. Ah, agora é hora de pegar os sub-17. O quê? Sério? Vocês querem o quê? Façam uma fogueira na Praça 7 de uma Mas- vez e coloquem Valor, o mas sub-17 eu do entendo Atlético isso, em cara. fila pra ir Eu andando. entendo isso. Não, Thiago, mas eu é sei o assim. que você tá falando. Isso, eu tô falando em prol dos garotos, os moleques sabe? não vão se ferrar. Que isso? Se Eu o acho que Hulk, o Atlético Arana e cai Everson hoje- estão sentindo, o que vai ser desses Se o caras? Atlético não cair hoje, pra mim é sem esses caras que estão aí que nós citamos. E assim, eu bato na tecla do Hulk, mas tem o Arana, mas tem o Alonso, mas tem... pode citar muita gente. Tem... Me ajuda a lembrar, vai. Natanael. Então assim, eu acho que com esses caras não dá esse ano. Pode ser que esses caras sejam recuperados daqui até o fim do ano. Mas pro jogo contra o Sport, pra quarta-feira agora, não é nem poupá-los. É que o Atlético precisa poupar o torcedor de ver essa tragédia. Eu Sabe? acho que é muito baixo o futebol. Assim, o futebol do Atlético é um futebol meio que inexistente. Eu tava conversando com um torcedor do Atlético, amigo meu, muito próximo, e ele falou assim, Elton, eu tô desanimado de assistir o jogo do Atlético. Eu não tenho interesse em assistir o jogo do Atlético. O Atlético toma um gol, eu prefiro ir fazer outra coisa. Prefiro desligar a televisão. Então é esse o sentimento de vários torcedores do Atlético. Quando um torcedor expõe uma coisa dessa, é porque isso está refletindo em outros tantos, em outros vários. Eu tenho um espacinho, você vai fazer um Eu merchanzinho. vou só fazer o merchan, você continua. Tá. Vou falar de mapa do carro para quem quer vender o carro. Atenção, mesmo que financiado ou com débito, vai vender pela melhor oferta, vai receber à vista. Comodidade e segurança, você não pode abrir mão disso, mas também não abrir mão da parte burocrática. Aliás, você pode abrir mão, porque quem vai cuidar para você é mapadocarro.com ou pelo 991798000, 991798000 ou mapadocarro.com, Eltinho. Eu queria falar de novo, eu vou fazer uma associação com o filme, eu já teve em caminhos de cinema, de coisas que eu gosto pra caramba, gosto muito. Tem uma frase do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Valor já vai ter pensado nela, que é a seguinte: ou você morre como um herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Eu tô abrindo essa frase para falar sobre um personagem que eu admiro pra caramba. Acho que jogou muito com a camisa do Atlético, muito mesmo. Mas o momento dele precisa ser comentado. Guilherme Arana. O Arana, ele tá me lembrando fim de pelada. Sabe como que você tá... Sabe, o finalzinho da pelada, os últimos 15, os últimos 15 minutos, você tá ali na boa, tá no migué. Cara, é algo assim, assustador. Totalmente. E isso não acontece só quando o Arana é titular, não. Eu faço lembrança e menção de um jogo contra o Mirassol, o jogo ficou 1-0 pro Atlético. O Arana entrou no segundo tempo. A primeira bola que foi mandada em direção às costas do Arana, o Arana deixou a bola passar numa tranquilidade e quase que o Mirassol faz o gol, tem uma defesaça do Everson no lance. Então o Arana, ele precisa muito se explicar. Ou o próprio Sampaoli, que está colocando ele para jogar de forma insistente, na minha visão, que vendo o pouco futebol que ele está entregando, a baixa qualidade de tudo aquilo que ele entregava antes, que o Arana antes entregava fisicamente, taticamente, tecnicamente, fisicamente, muito
muito um touro. Hoje ele não entrega em nenhuma dessas 4 colocações que eu fiz aqui agora. Então, assim, é muito preocupante e tem vários nomes que podemos citar. A frase que eu disse no início do Batman, o Cavaleiro das Trevas, ela pode servir para vários outros jogadores do Atlético. Vários outros. Você pode pegar a mesma frase de jogadores que foram importantes para o Atlético e agora não estão rendendo. Mas o Arana tem chamado muito minha atenção. E aqui, eu digo mais, o Arana é jovem, ele tem 28 anos e ciclos se encerram. O Palmeiras tem um talento absurdo para fazer isso. Pega e vai, foi importante? Foi, mas tchau, vai embora, valeu, obrigado. E não é só avaliando queda de rendimento técnico não, tá? Sim. Postura. Interesse pelo projeto. Exato. Ô Everton, o movimento, quando eu falo dos movimentos do Arana, quando ele parece final de pelada, é que realmente ele não comprou a ideia que está sendo colocada no momento e quer viver uma outra oportunidade. É jovem, 28 anos. Então, assim, se tiver oportunidade para ele em outro clube, que o Arana corte o cordão umbilical para não viver o que outros personagens já viveram. E eu vou citar um. Eu vou de novo repetir a frase do Batman Cavaleiro das Trevas. Ou você morre como um herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. O Thiago Neves, vestindo a camisa do Cruzeiro, ele poderia ter sido um herói. Ele ficou, o 2019, se tornou um vilão que não é lembrado por nenhum torcedor do Cruzeiro de uma forma querida. Me incomoda profundamente já há muito tempo. Quem acompanha aqui na TV, há muito tempo eu falo de um time pouco físico, de um time que não compete, mas não compete mesmo, nada de intensidade. O Atlético, qualquer adversário faz o que quer com o Atlético. E repito o que eu falei lá no meu Instagram, ninguém respeita mais o Atlético. Ninguém. O Bucaramanga vem e não respeita. No Campeonato Brasileiro, ninguém respeita mais o Atlético. O Juventude chega e não respeita, ninguém respeita mais o Atlético. Vai ganhar um ou outro jogo, inevitavelmente, acontece. Agora, é um time frouxo, é um time apático, é um time descompromissado, é um time sem brio. E o que vocês fizerem daqui pra frente na temporada, depois não vem mandar letrinha pra imprensa não, porque não farão mais do que obrigação. Se salvar o Atlético do rebaixamento, não vai fazer nada mais que obrigação. Porque tá dando pra ver claramente o desinteresse, não é pelo jogo não, é pela instituição, vocês não estão nem aí, com raríssimas exceções, tá? Raríssimas exceções. E repito o que eu falo aqui, descompromisso e brio. Tá faltando compromisso, tá faltando brio, sabe? Outra coisa, a apatia desse time, vocês não merecem vestir a camisa que vocês estão vestindo. A apatia que vocês demonstraram contra o Fluminense, essa palmolice contra o Fluminense aí, isso, repito, hein? Tigrão pra cobrar, com razão, porque o clube devia vocês. Então agora, vocês aí no Atlético que se incomodam com o que a imprensa diz, né? Porque a culpa é sempre da imprensa. Vocês precisam ter a mesma força que vocês têm para mandar recado para a imprensa, para ficar ameaçando gente da imprensa, a mesma força, a mesma indignação, demonstra aí com os jogadores, com os comandados de vocês. E aí eu tô falando dos donos e tô falando de gente da diretoria. Porque tá muito fácil, cara, virar tigrão pra cobrar e dentro de campo e entregar isso que tá entregando. E outra coisa, muito mais fácil é apontar a imprensa como culpada e não resolver os problemas. Porque o Cuca deixou terra arrasada aí, como deixou lá no Atlético Paranaense. Por 9 meses... Tá inocentando o Cuca, hein? Peraí, calma que eu não acabei de falar. Você vai entender, eu espero. Porque por 9 meses o trabalho dele não entrou. E essa reunião que aconteceu contra o Fluminense, por que ela não aconteceu antes? Por que ninguém notou aí o que estava acontecendo antes? De desinteresse em treinos. Porque um jogador me falou que ninguém estava nem aí para treino do Cuca. Vocês tiveram 9 meses para tomar providência e não tomaram. Aí agora, não, a reunião foi séria, procuramos os jogadores, foi uma conversa dura, isso não voltará a acontecer. Assim a torcida espera. Assim a torcida espera. Porque esse compromisso que faltou tem que voltar a acontecer. E outra coisa, não repita, Sampaoli, a escalação com esses 5 que eu citei. Eles não são os culpados, mas eles vão tirar aquilo de centelha de competição que você teve
quando eles não estavam em campo jogando pelo mesmo time. O Valu pediu a palavra e você Não, também. é só uma coisa muito rápida sobre Fica à o Cuca. vontade. Pra mim, o tempo tá inocentando o Cuca, cara. A responsabilidade passa a ser 100% dos jogadores. O Cuca fez um trabalho ruim, concordamos, não ia bem, mas o Cuca já foi embora, velho. E o Atlético não consegue competir contra o Fluminense. Toma 3 no lombo. O Cuca já foi embora há muito tempo. Já são 8 partidas Você do não São entendeu Paulo. o que eu quis falar? Eu entendi o que você disse sim, HG. Só tô dizendo que o tempo inocenta o Cuca. O Cuca, cara... Mas que a gente inocenta o tanto Milito? Porque você bate muito no Milito. Mas era outro elenco. É outro Não dá nem elenco, pra outro elenco. discutir. Não, a base Era do outro elenco era essa aí, elenco, cara. outra ideia, A era base outro do elenco negócio. era essa aí. Eu não acho que É outra inocenta, situação. Thiago. Eu acho que talvez alivie um pouco da carga Cara, que eu... Mas inocentar... eu aponto o dedo agora pros atletas. Não, tudo bem. É que eu acho inocentar pesado demais. Larguei completamente Tudo bem. mão. Não Eu te dou nenhuma entendo. porradinha mais no Cuca. Eu te entendo. Aliás, mas desculpa, Cuca, eu errei. Inocentar, não, pra mim, não Pode ir, consigo. Luzinho. Não. Só para servir de subsídio para você, o desempenho ofensivo do Atlético desse ano é pior que o da campanha do rebaixamento em 2005. Até aqui o Atlético fez 22 gols em 2005. Na mesma rodada o Atlético tinha marcado 36. Tem 29 pontos, chega a 10 derrotas em 25 jogos. 29 gols sofridos e 22 marcados. 38% de aproveitamento até aqui. É o pior time atualmente do Campeonato O que eu Brasileiro. ia falar, esbarra também nessa questão de ataque, né? 22 gols marcados, significa dizer que o Atlético marcou 1 a mais do que o Juventude e marcou 3 a mais do que o Sport. E no recorte ainda após Copa do Mundo de Clubes, são 23 jogos, 12 derrotas, 7 vitórias e 4 empates. São 12 derrotas em 23 jogos, 7 vitórias e 4 empates. E no Campeonato Brasileiro, 7 vitórias em 25 jogos. Da fala do Brax, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Então você vai falar já, porque eu vou fazer um merchanzinho aqui, Altinho, então eu não consigo a dinâmica. 11h54, ainda tem um breakzinho ali, mas eu preciso falar que você que é fã de esporte sabe que nos gramados o talento sempre ajuda, mas quem levanta a taça mesmo é o time unido, jogando junto. Tá faltando aí, né, Atlético? Na vida financeira é a mesma coisa, a cooperação muda todo o jogo. Quem é Cicobi sabe disso. Eu explico porque no Cicobi você tem soluções financeiras completas no aplicativo e também na agência, a maior rede de Minas Gerais com mais de 1.300 pontos de atendimento. E aí você vai tratar com gente e ainda tem um timaço de especialistas para te auxiliar com suas finanças e entregar um atendimento próximo, olhos nos olhos, vai. Mas que talvez você ainda não saiba e vai saber agora é que onde tem onde tem desenvolvimento, sempre tem uma bandeira do Cicobi. O Cicobi é para você, para sua empresa e para o agronegócio. Passe na cooperativa mais próxima, baixe o aplicativo Cicobi e vai abrir sua conta mesmo, porque é mais que uma escolha financeira, é Cicobi no pique, Altinho. Não, era só para falar que o Brax fala a respeito de o Atlético não pode estar nessa situação de ser o pior time do retorno. Ele já estava antes. Por que a fala só veio depois de mais uma derrota? Tinha que ter pensado isso antes. Olha aqui, tem uma leitura labial feita aí no momento da discussão do Hulk ali no meio-campo com o Alonso e tal. A gente vai mostrar agora, para quem ainda não viu, do que se tratava aquele bate-boca ali no meio-campo. Não! Olha o Vaca! Isso tem um VAR, porra, cara! Você não vai estar roubando pra eles, cara! Não faz isso! Pô, tá errado, mano! Cala a boca! Quê? Ele tá errado, porra! Cala-te boca! Porra! Sai pra lá! Sai daí, ele é muito vagabundo! É só reclamação de arbitragem o tempo todo, só reclamar de arbitragem, chorando a arbitragem, dando chilique dentro de campo. E assim, repito, a história é construída pelo Hulk, ela não pode morrer com isso aí que a gente Não, não morre. Ela não pode e não vai. Mas é só chilique, reclamação e não entrega nada. E eu tô vendo um monte de torcedor aqui torcendo pro Hulk, esquecendo de torcer pro time que efetivamente, né? A razão de existir é exatamente você que torce para jogador e não torce para o seu clube. Rápido intervalo, já voltamos. Você ouve Band News na área Minas. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria é pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi,
escolha financeira Cicobi. Com a Blink no time, é GG. Plano Blink Gamer Pro, 800 MB de velocidade real, Kaspersky e Exit Lag